Oi, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Raquel Logato, eu atuo como gerente de sucesso do cliente na Mintel e hoje eu vou falar para vocês sobre metaverso. Mas antes de começar a minha palestra, eu gostaria de agradecer à equipe da Tacta School pelo convite para participar desse evento durante mais um ano. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar para vocês sobre um assunto que eu amo, que é inovação em alimentos. E esse ano, quando a equipe entrou em contato comigo, quando eu conversei com a Cristina, eu fiquei ali pensando junto com eles o que eu poderia oferecer para vocês, o que eu poderia trazer de inovação dentro de um evento que fala sobre tecnologia e aplicação no setor de alimentos. Então, o objetivo desse ano vai ser falar sobre metaverso, um assunto que está muito quente no mercado, que todo mundo está querendo entender o que é, de onde veio, para onde vai, e o que podemos fazer dentro desse universo. E para dentro da cadeia de alimentos é algo que ainda está em construção. Na verdade, todo o universo do metaverso ainda está em construção. Mas para a gente, ele é ainda mais permeado de dúvidas, né, de questionamentos. Então, a Mintel embarcou nessa, eu atuo como gerente de sucesso do cliente na empresa, e vai ser uma palestra bem breve, onde a gente vai descortinar alguns conceitos e mostrar a aplicação do universo de alimentos e bebidas no metaverso. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Bom, vamos começar pelo básico, pelo começo, né? Mas antes de começar pelo básico, eu quero mostrar para vocês o que é a Mintel, né? Para quem ainda não conhece, para quem ainda não é nosso cliente, a Mintel é uma empresa de pesquisa de mercado, né, que ela atua com empresas de segmentos de alimentos e bebida, entretenimento, vitaminas, minerais, suplementos, beleza, cuidados para casa, pet, né? E a Mintel oferece ferramentas para poder potencializar o seu negócio. O nosso lema enquanto empresa é o que os consumidores querem e por quê. Então, nós temos um corpo gigante de profissionais espalhados pelo mundo e que cada profissional tem um papel para ajudar vocês a poder trazer inovação, né? Trazer inovação para o Brasil, ou tirar a inovação daqui e exportar para outros países, né, levar esse conhecimento dos produtos que vocês desenvolvem. Então, a gente tem ferramentas como o Mintel Trends, Mintel Reports, Global Consumer, o Mintel GNPD e também alguns serviços customizados. E aqui nesse gráfico a gente vê todos os serviços que a Mintel oferece. Então, agora, de fato, vamos começar pelo começo, né? O que é o metaverso? O metaverso é um ambiente que ele não é tátil, né? Você não sente o metaverso. Não tem um local para você ir, você pegar o carro, um avião, eu vou viajar para o metaverso, né? O metaverso, ele é um local dentro de uma realidade virtual, é acessível apenas via internet. Então, você consegue visitar o metaverso, você tem que ter um dispositivo móvel e alguns outros dispositivos de realidade aumentada, né, para que você consiga fazer uma navegação. Para quem assiste BBB, né, eu sou fã assídua há umas 3 edições, vocês puderam observar que na reta final do programa, a Globo criou uma excursão pelo metaverso para os participantes. Então, eu lembro que o Arthur Aguiar e o Paulo André, eles fizeram uma excursão pelo metaverso, colocaram óculos de realidade aumentada e tiveram algumas experiências onde eles tinham que eliminar um inimigo, né, um monstro. E essa é uma das experiências. Então, você não pode tocar o metaverso, mas você pode ter sensações dentro desse ambiente. Então, aqui, eu quero mostrar para vocês a origem desse termo. Para quem não conhece, esse é o Neil Stephenson. Ele é um escritor norte-americano, um romancista, e em 1992 ele escreveu esse livro, Snow Crash, que chegou no Brasil sob o título de Nevasca. E foi o Neil Stephenson
que cunhou o termo metaverso, ele que desenvolveu esse termo. Então, dentro desse livro, havia um ambiente no qual as pessoas, elas viajavam, na verdade, elas escapavam para uma realidade virtual e viviam nessa realidade virtual através de avatares, para poder escapar de uma realidade presente no mundo físico em que elas viviam. É um livro grande de 500 páginas, né? Quem tiver interesse em ler, tem a versão em português, né? E o termo surgiu nesse livro, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, que a origem do termo foi através do Mark Zuckerberg, dono do Facebook, que agora chama-se Meta, né? Com o objetivo de criar esse ambiente virtual, né? Criar essa realidade virtual. E aqui, nesse gráfico que eu encontrei no site Lewis Hertz, a gente pode ver um pouco da estrutura do metaverso. Não significa que o que está no topo é mais interessante, o que está na base não é. Né? São as camadas. Então, aonde o metaverso está fundamentado? Ele está fundamentado na internet, que é o local onde ele vai existir e aonde nós poderemos acessá-lo. Né? Então, é necessário ter toda uma estrutura para poder suportar esse ambiente. Então, aí entra indústrias de hardware, tecnologia, entra tanto através de dispositivo, quanto através de produtos e serviços de desenvolvimento, e também entram alguns termos que a gente já tem ouvido, mas ainda não está tão familiarizado, como NFT, cryptocurrency, blockchain. Né? Hoje o meu objetivo não é explicar sobre esses termos, eu vou me ater ao metaverso, né? Estou trazendo esses termos para vocês. Caso tenham curiosidade, pesquisem ou podem também entrar em contato comigo, que a gente bate um papo sobre isso. Né? E, além disso, a gente tem uma outra camada, né, que nessa terceira camada são as plataformas que vão suportar todo o desenvolvimento, né, que vão abrigar o desenvolvimento desse mundo virtual, e o True Metaverse, que é o local onde nós, na verdade, não é nem um local, é a camada na qual nós conseguiremos vivenciar o metaverso. Então, é o espaço virtual que existe de forma que, na verdade, não existe de forma, ele coexiste junto ao metaverso. Então, nós teremos a experiência na vida real, tem a criação de um sistema econômico dentro do metaverso, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho, sobre o prisma do setor de alimentos, e é um espaço também de criações ilimitadas, criação de ambientes, de produtos, de serviços e de tudo mais que você puder imaginar para todos os setores da sociedade. Então, qual é a percepção do consumidor hoje sobre o metaverso? Como o consumidor está enxergando isso e pode aplicar isso na sua vida num aspecto mais geral? Primeiramente, essa é uma pesquisa que foi feita em janeiro desse ano e ela está presente em um dos relatórios da Intel US. Então, aqui, nessa pesquisa, nós perguntamos para 1.288 usuários de internet acima de 18 anos as percepções deles acerca do metaverso. Então, aqui a gente pode perceber que eles tiveram associações positivas ao metaverso, como pensar num ambiente futurista, interessante, né, que causa uma excitação, uma euforia em relação ao uso, um ambiente legal, divertido e útil. E também nós temos sentimentos negativos em relação ao metaverso. Então, pode ser um ambiente que as pessoas ainda acham confuso, enfadonho, até mesmo perigoso, assustador e que não é real. Então, são esses os sentimentos. Então, compreendendo esses sentimentos, a gente pode também pensar no que fazer em relação ao desenvolvimento de alimentos, enquanto ao marketing de alimentos, tanto no mundo físico quanto no mundo digital. Então, no mundo físico, a gente pensa como transportar esse consumidor para o mundo digital, para esse ambiente
de exacerbação de sentimentos e sensações. E também a gente percebe que o metaverso ainda é um conceito muito novo para a maioria dos consumidores, né? E a gente vê aqui, nesse gráfico, que foi derivado da mesma pesquisa, qual é o entendimento que as pessoas têm acerca do metaverso por gênero e por idade. Então, aqui, a gente percebe que tem essa primeira barra, onde reflete todas as pessoas, e aqui são as barras divididas por gênero e faixa etária, né? Homens e mulheres para cada faixa etária. Em lilás, são as pessoas que nunca ouviram falar no metaverso antes dessa pesquisa. Em verde, pessoas que ouviram falar do metaverso antes, mas ainda não sabem nada sobre ele. Em azul, pessoas que ouviram sobre o metaverso, ainda sabem muito pouco. E em azul escuro, pessoas que já ouviram falar sobre o metaverso e sabem muito sobre ele. Então, aqui nesse gráfico é possível a gente ver até mesmo uma disparidade de faixa etária e de gênero acerca do metaverso, né, em relação à população geral e a estratos. A gente nota, então, que os homens de 18 a 34 anos e os homens de 35 a 54 anos, eles ouviram, né, nunca tinham ouvido falar sobre o metaverso, eles são um número muito pequeno, em detrimento dos homens que alegam saber sobre o metaverso e ter um grande conhecimento acerca disso, né? E aqui, quando a gente vem para o grupo das mulheres, né, de todas as faixas etárias, a gente compara o quanto as mulheres não têm ainda um conhecimento sobre o metaverso. Então, isso faz a gente refletir, né? É um ambiente que está sendo criado, pautado na inclusão de gênero, é um ambiente que está sendo criado, pautado na inclusão etária, né? Deixo esse gráfico para a reflexão de vocês, né, e para a apreciação. E aqui, trazendo para a nossa realidade de América Latina, a gente vê que o metaverso, ele é um ambiente que pode performar bem na América Latina. Primeiro porque os consumidores latino-americanos, eles gostam muito de novas experiências. E os consumidores latino-americanos, eles também gostam muito de diversão. Então, a gente vê aqui nesse gráfico da nossa ferramenta Global Consumer, que, vou pegar aqui brasileiros, né? Os brasileiros, eles estão procurando diversão em todos os aspectos da sua vida. E os brasileiros também gostam de experimentar novas experiências, né? Experiências em todos os planos da vida, né? Então, em cima desse dado, não é surpresa para a gente que a Coca-Cola tenha escolhido a região da América Latina para lançar aquilo que a empresa descreve como a primeira Coca-Cola nascida no metaverso. Né? Para quem ainda não conhece, por acaso eu fui ao supermercado na semana passada, comprei esse produto, né? Então, esse é o produto, estou aqui para mostrar para vocês, né? Ele está à venda nos supermercados brasileiros. E esse produto é uma Coca-Cola Zero, que tem um sabor bem diferente da Coca-Cola tradicional, né? Que é para trazer essa experiência de você estar bebendo algo que foi desenhado no metaverso e com o sabor do metaverso. Mas a gente tem que ter em mente uma coisa: o metaverso, como você não pode tocá-lo, então a gente não sabe ainda qual é o gosto do metaverso, né? Isso aqui é um vislumbre de futuro, é um futuro bem futurista que aponta uma tendência para nós. E mais para frente a gente vai ver como fazer com que essas experiências de sabor, elas possam aparecer dentro desse ambiente de metaverso. Então, o que os consumidores querem, né? O que os consumidores querem em relação a produtos dentro do metaverso? Esse gráfico, né, para quem ainda não conhece, ele é a contextualização dos drivers de tendência da Intel.
né? Então, a Mintel, ela tem 7 drivers de tendência, e que são bem-estar, tecnologia, direitos, valores, identidade, experiências e surroundings, que a gente poderia entender como meio ambiente ou localismo, mas no sentido de você curtir o ambiente ao seu entorno, né? Então, as pessoas, elas querem experiências no metaverso que vão trazê-las para dentro desses pilares que circundam a vida delas. Então, por exemplo, o pilar de experiência, que é o mais potencializado aqui, né? Então, as pessoas querem novas descobertas, novos estímulos para o pilar de direito. As pessoas querem se sentir respeitadas nesse ambiente, elas querem se sentir incluídas, elas querem ter acesso à tecnologia, tanto no mundo físico quanto no mundo digital, e elas querem se sentir conectadas com o ambiente em que elas vivem, e também elas procuram por um bem-estar físico e mental, e além das questões de valores, tanto valores pessoais que são construídos ao longo da criação do ser humano, quanto os que as pessoas vão adquirindo ao longo da vida adulta, e também a identidade, né? Essa autoexpressão, botar para fora quem se realmente é. E as pessoas, elas têm essas necessidades. Então, como transportar essas necessidades para o setor de alimentos, né? Como traduzir isso em produtos? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de restaurantes, né? A gente vai começar pelo ambiente onde as pessoas compram comida, em um deles. Então, aqui a gente vê que nesse primeiro exemplo, a empresa Barbecue Plaza, ela criou um restaurante dentro do metaverso. Então, os consumidores, eles podem ir lá e comprar os alimentos. Mas, Raquel, como assim um restaurante dentro do metaverso? Então, imagina que você, né, já conhece a tecnologia, já utiliza e está circulando online. Está visitando alguma praia paradisíaca que você gostaria de conhecer, mas não, por algum motivo você não pode ir até lá, você está visitando esse local. Mas você está tendo uma visita dentro do mundo digital. O seu corpo físico, ele ainda sente fome. Então, para que você não pare de ter essa experiência, algumas redes de restaurantes estão abrindo empresas, né, abrindo sedes dentro do metaverso, para que enquanto você navega no metaverso, você vai lá, compre o produto sem precisar levantar da sua cadeira, sem precisar sair de casa, e receba esse produto por alguma empresa de entrega na porta da sua casa, para que você continue tendo essa experiência. E aqui também, um outro exemplo é da empresa Chipotle, que criou uma marca digital dentro de um jogo, o Roblox. E essa marca digital, ela funcionou durante o período de Halloween, e ela tinha como objetivo oferecer experiências interativas com o consumidor. Então, fazer essa imbricação de marca e consumidor, de experiência e consumidor, né? Então, os gamers, né, que no caso, né, são o grande alvo dessas ações, como esses gamers podem navegar, né, continuar navegando pelo metaverso e continuar tendo essas experiências. E as pessoas, né, que participavam desse jogo, elas poderiam ganhar como prêmio um burrito gratuitamente no mundo real, ou vouchers para usarem na loja. Então, a experiência no mundo digital converteu para a experiência no mundo real. Então, o que as marcas podem fazer nesse momento de alimentos e bebidas? Elas podem descobrir novos nichos e necessidades de consumidor, como necessidades dos gamers, da geração Z, né, das pessoas que são early adopters, que são as pessoas que adquirem ou que engajam em tendências de forma mais breve. Então, é necessário que as empresas não apenas criem jogos, né, porque o jogo não é a única forma de se atuar no metaverso, mas que as empresas entendam a consumidade, entendam a necessidade do seu nicho de mercado e apliquem essa necessidade dentro do metaverso. E aqui eu trouxe uma frase
da Aisha, que é a diretora de alimentos e bebidas da Mintel, que os jogos, eles são uma boa forma, né, de fazer os consumidores adentrarem no metaverso. E isso é ótimo para restaurantes, para empresas de panificação, né? E já tem exemplos também de empresas que fazem uma experiência culinária, né? As pessoas podem ali fazer um pão no metaverso, elas podem aprender a cozinhar, elas podem fazer as suas criações no metaverso, né? Então, isso também é muito interessante para poder aproximar as pessoas do alimento, né? Mesmo que seja de uma forma digital. E aqui também eu trouxe esses dois exemplos, o primeiro da Lego, né, e esse outro da One Hair, que é um foodverse, que é um ambiente onde as pessoas podem cozinhar, elas podem comprar, vender produtos, elas podem fazer uma plantação digital de produtos. Então, é importante trazer essa gamificação do mundo real, né, para dentro do metaverso e trazer experiências que as pessoas podem achar chatas, cansativas e tomar emprestado de outros setores, como o setor do Lego, né, que é um setor de diversão, de brinquedos, e levar isso para o mundo dos alimentos e bebidas. Um exemplo, né, de experiência sensorial criada no metaverso é o da marca Natural da Terra. A Natural da Terra criou esse ano o Quintal Virtual, que é um ambiente digital onde os consumidores podem ir fazer suas compras, eles podem usar óculos de realidade aumentada, podem utilizar os seus smartphones também, ou seus computadores. Eles vão lá, fazem a compra no ambiente virtual, né, numa loja, pagam essa compra e eles recebem em casa esse produto. E a gente vê que os brasileiros, eles têm essa coisa de aderirem a tendências muito rápidas, né? Como aqui, nesse dado, trazido pela Mintel, de que 50% dos adultos brasileiros dizem que gostariam de ser os primeiros a provar novas tecnologias. Então, isso é interessante, esse pioneirismo que o brasileiro gosta de ter, né, sendo traduzido numa experiência de compra. E outro exemplo de marca bem interessante que a gente tem aqui é da marca José Cuervo, que é uma marca de tequila. E a José Cuervo, ela abriu uma destilaria dentro do metaverso. Então, as pessoas elas podem ter a experiência de visitar uma destilaria, saber como é feito o processo, e ali ter uma maior aproximação com a marca. Então, você vê, né, que uma empresa que é uma empresa tradicional, é uma empresa de 260 anos de existência, ela ingressou no metaverso para poder atingir os novos consumidores, né, e também atingir um outro público jovem que consome bebida alcoólica e quer ter essa experiência de visitar a destilaria sem precisar sair de casa. E essa outra experiência aqui, eu achei bem interessante, que é da marca Tata, ou Tata, que é uma marca indiana de chás de categoria premium. Então, essa marca fez a sua estreia no metaverso em março desse ano, fazendo um popular festival hindu dentro do metaverso. Então, os participantes, eles podiam criar um avatar ou escolher um avatar e participar de várias atividades dentro desse ambiente virtual, né? Então, é um experimento bem interessante e que, nesse caso, até teve uma pegada também, né, mais espiritualizada. Então, você vê mais uma convergência de experiência. A pessoa teve a experiência de sentimento, mais uma experiência de bem-estar, de diversão, e também uma experiência individual, através de um festival hindu. E uma outra coisa que é interessante, né? As marcas elas também podem considerar a oportunidade de entrar no metaverso ou de escapar do metaverso. Trazer o consumidor também
para viver um pouco de experiência na vida real. Então, as marcas de alimentos, bebidas e food service podem criar produtos que tragam o consumidor para a vida fora das telas. Eu tenho esse exemplo aqui da marca Campbell's, que fez uma sopa minestrone incluindo um bônus para o cliente de sementes de tomate. Então, essas pessoas elas poderiam pegar essas sementes de tomate e plantar em algum local. Então, para ter essa experiência de contato com a terra, contato com a natureza, né, contato tátil, de sujar as mãos, de sentir texturas diferentes. Né? E aqui outro exemplo também é dessa marca chilena, que criou esse kit para fazer uma plantação de marshmallows. Então, é interessante também pensar nisso, né? Como essas marcas que cuidam mais de uma parte de campo, né? Uma parte de criação de alimentos, de plantação, elas estão pensando nas experiências sensoriais das pessoas fora do metaverso, para poder também não perder 100% esse vínculo com a terra, não perder o vínculo com o mundo real e com a forma como o alimento chega até nós. E isso também é importante para poder estimular crianças, adolescentes, pessoas que não sabem cozinhar. A gente pode ver, tem um documentário brasileiro que fala sobre isso. Algumas crianças não conheciam alguns alimentos, então é importante a gente pensar nisso também, né, fazer com que as pessoas tenham essa percepção fora do metaverso. E o que a gente pode esperar para o futuro? Né? Qual é o futuro do metaverso? Bom, agora, recentemente, a Mintel desenvolveu um conteúdo em pesquisa Blue Sky. Para quem não conhece uma pesquisa Blue Sky, é uma pesquisa que te traz um vislumbre de futuro, não significa que seja exatamente aquilo que vai acontecer, mas é uma pesquisa que traz fundamentação de tendências e que há grande possibilidade de aquilo acontecer, porque ela foi fundamentada em um amplo track de observação e de movimentos e mudanças de cenário. Isso tanto no mundo físico quanto no mundo digital. Então, o nome dessa pesquisa é Como a tecnologia e o metaverso pode criar um ambiente disruptivo para bebidas em 2040. E eu achei interessante trazer alguns trechos dessa pesquisa para mostrar para vocês. Então, a pessoa que redigiu esse material, ela redigiu como se fosse um avatar visitando a realidade em 2040 no setor de bebidas. Né? Então, o que a gente pode pensar para o futuro e que eu acho que é extremamente aplicável? Primeiro, as pessoas no metaverso, segundo essa pesquisa, elas estariam disponíveis a pagar um bom dinheiro por experiências que excitem os seus sentidos. Como eu falei bem lá no início, né, o metaverso é um ambiente de sensações, de desejos, um ambiente onde os seus estímulos eles são elevados à quinta potência. Então, estímulos visuais, estímulos olfativos, estímulos orais e até mesmo táteis, né? Por que a gente pode pensar no estímulo tátil em 2040? Porque até lá a tecnologia vai estar desenvolvida. Até mesmo no ano 2 ou 3, se você ouvir o que eu estou falando hoje, talvez eu já esteja obsoleta e com conceitos muito antigos, porque a tecnologia ela está sendo movimentada, ela está caminhando. Né? Então, para alimentos e bebidas, aumentar o estímulo sensorial. Segundo, o que o metaverso também vai ser capaz de fazer é criar bibliotecas de flavor, criar experiências olfativas e experiências gustativas. Então, criar uma biblioteca onde você possa sentir o cheiro da comida da sua avó, né? Sentir o sabor de um suco que a sua mãe fazia, de um tempero originário da sua família, e trazer essa experiência para vocês, trazer essa sensação de nostalgia, de lembrança, de reconexão com o seu passado, mas uma reconexão com o passado que existe no mundo físico, né? E sendo
guardado, arquivado no mundo digital e que pode ser acessado por outras pessoas, que pode ser acessado por outros membros da família, que nasceram até posteriormente a outras pessoas que já se foram e não puderam mais fazer essa refeição para ser degustada pelas pessoas que nasceram depois. Uma outra coisa que eu achei extremamente interessante, né, pegando esse exemplo da máquina de café. Para 2040, a gente também pode pensar numa máquina de café que seja conectada com um smartwatch, né, com um relógio inteligente, e através da análise do ciclo do ritmo circadiano, essa máquina de café, ela vai ser capaz de te recomendar os melhores momentos para você ingerir café, para você poder melhorar a sua performance no dia a dia. E, além disso, a gente pode pensar em ir até um pouco além. Conectar, né, essa realidade do momento de beber café com um óculos de realidade aumentada, né, de realidade estendida, que vai fazer uma análise das suas expressões faciais, dos seus movimentos oculares, sempre que você beber café. Então, essa máquina, através das suas reações faciais, ela vai poder te recomendar qual é o café perfeito para você em cada momento da sua vida. Então, criar experiências better for you, experiências personalizadas, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, né? E parece uma coisa muito utópica, mas vendo o desenvolvimento da tecnologia, a gente pode perceber que isso não é algo utópico. E ainda trazendo para o café, como o ambiente virtual é um ambiente onde você vai poder, eu quero visitar uma praia no Havaí, e você vai poder visitar essa praia virtualmente e ter as sensações como sentir a brisa do vento, o som das ondas, né, a sensação de pé na areia. Então, você pode aproveitar o seu momento de café em qualquer lugar do mundo. Eu quero tomar um café na praia de Copacabana. Você vai poder tomar esse café virtualmente na praia de Copacabana. E juntando essa experiência do café que está na sua mão no mundo físico para uma experiência de ecossistema no mundo digital. E uma outra coisa muito interessante é essa amplificação da experiência de sabor no metaverso. Então, a gente tem uma grande oportunidade para bebidas nootrópicas e bebidas adaptogênicas, porque as pessoas vão precisar de duas coisas. Primeiro, uma alta concentração e segundo, de momentos de relaxamento mental. Então, por que não pensar em bebidas que vão ser com ingredientes que vão ser capazes de potencializar experiências cerebrais nesse ambiente. E uma outra coisa muito interessante, né, tanto a realidade aumentada quanto a realidade virtual, ela pode trazer algo que é até um pedido, né, até uma brincadeira em consultórios de nutrição, de endocrinologia. Será que não tem uma verdura com gosto de chocolate, com gosto de coxinha? Não, a gente sabe que hoje não tem, mas através da experiência mental criada no metaverso, a pessoa pode comer um jiló achando que ele tem um gosto de coxinha, ou comer algum outro alimento, tendo a sensação e a imaginação de que ele tem gosto de outro. Isso vai estar tão elevado que, de fato, as pessoas vão acreditar nisso. E isso pode ser benéfico para a indústria de alimentos e bebidas para trazer uma redução da quantidade de açúcares e calorias, né, para os seus desenvolvimentos de produto. E também é um ambiente que vai ser capaz de trazer uma nostalgia, então você relembrar embalagens antigas, sabores de produtos que foram descontinuados, né, sabores que fizeram parte de sua infância. Isso vai ser muito importante para a geração Z e Millennials, né, que é uma geração que gosta de também pegar elementos dos anos 90, né, no início dos anos 2000. Então, em 2040, essa geração, né, que já vai ter se passado, né, 18 anos, eles vão querer ter lembranças de coisas que eles viveram hoje, né? Então, é importante também para criar essa nostalgia.
Então é isso, né? Eu agradeço a vocês pelo tempo, pela atenção. Agradeço mais uma vez a Tacta Food School pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer fazer parte desse bate-papo. E agora eu convido vocês para a nossa roda de conversa com os palestrantes dessa tarde. Obrigada, pessoal!